Salve, amigos da Velocidade! Estamos aqui mais um domingo com vocês. E hoje eu trouxe um cara que já merecia estar aqui há muito tempo. E vou contar uma história, ou melhor, ele vai contar a história para vocês. Tem uma história bem rica no automobilismo. Não é piloto, mas ele tem muita história para contar. Mas eu vou cumprimentar meu amigo aqui, meu Fala, parceiro, Lupa. Bispo. Tudo certinho? Tudo bem? Tranquilo. Regi Silva, meu irmão de muito Prazerzão. tempo. Regi. Acompanhou minha É carreira. Regi ou Regi? Agora vamos corrigir. Eu gosto de chamar de Regi, agora... Começou com o Regi do Reginaldo Leme. Aham. Eu gostava muito do Reginaldo Leme nas transmissões, quando era criança. E eu vi o pessoal da cabine se dirigir a ele como Regi. Como meu nome era Reginaldo. A história é longa, mas... gostaria de ser chamado como Regi. Minha família me chamava de Regi, sempre, com ênfase no E, né? Uhum. Aí eu botei um segundo I ali no meu nome para todo mundo gravar que era Regi. Aí já está contado também a história do segundo I. Todo mundo me pergunta por que o segundo I. Então, aí. olha só, Eu- Bispo. Aprendemos mais uma hoje. Olha, Bispo, tenho mais de 15 anos de amizade, né? Por aí. O Reginaldo tem uma carreira muito bonita no automobilismo e é aquele cara que é o que teoricamente não aparece, não é o piloto, não é o preparador, mas é o cara que vai fortalecendo toda a base lá do automobilismo, conhece muita gente importante, alguns pilotos de Fórmula 1. Então, Regi, eu queria assim, ó, antes da gente falar de uma situação especial aí que a gente tem, eu vou só fazer assim, ó, rapidamente, e depois nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria que você contasse como é que começou essa paixão pelo automobilismo e de que maneira você se introduziu no automobilismo, né? Porque, na verdade, você se introduziu no automobilismo, né? Exatamente. Começou quando eu tinha ali por volta dos 10 anos de idade. Uma bela noite. Primeiro, vocês sabem que na nossa idade aqui, não vamos entregar a idade, mas você sabe que... Mas eu vou entregar a tua, eu te conheci, você tinha cabelo preto. Aí, ó, tá vendo? Antigamente, os canais de TV ali, a gente só tinha uma TV em casa, quem tinha, e os canais de TV ali eram 2, 3 canais no máximo. E criança, 10 anos de idade, não tinha condições de escolher a minha programação. Tinha os irmãos mais velhos, tinha pai, tinha mãe, então, uma bela madrugada, acordei e vi A que tava... hierarquia. Exato, vi que estava todo mundo dormindo, pensei, opa, vou ligar a TV aqui agora, eu tenho a TV só para mim. E era numa dessas madrugadas de GP do Japão, provavelmente, eu era muito criança, né? Liguei a TV e apareceu aqueles carrinhos ali e aquilo começou a me entreter. E aí é que vem a história do Reginaldo, porque no meio da transmissão, acho que nem era o Galvão ainda, acredito que era o Luciano do Vale ainda que narrava, As primeiras. começou a chamar Reginaldo. Eu, na minha inocência, porque hoje em dia, 10 anos de idade, uma criança é bem esperta, mas no meu tempo, 10 anos de idade, a gente era muito inocente. Falei, pô, esse cara tá me chamando, o cara tá falando o meu nome. Aí notei que ele chamava um Reginaldo, que era o Reginaldo que comentava. Esse cara que narrava, não me lembro se é o Luciano ou é o Galvão já, ele narrava a corrida, mas não explicava exatamente o que estava acontecendo. Quando ele chamava o Reginaldo falava, esse cara que está aqui é o Piquet, ele está a tantos segundos do cara na frente. Era mais técnico. Gostei, me encantou, voltei a dormir, como eu não entendia nada. No dia seguinte acordei de madrugada, nada, no outro dia nada, no outro dia nada, e passou ali, sei lá, mais de anos, sem eu ver uma corrida de Fórmula 1 novamente, mas aquilo na minha cabeça. Curioso é que desde o primeiro momento eu não tive vontade nenhuma de me tornar um daqueles pilotos que estavam ali. O que eu gostei foi da narração e dos comentários do Reginaldo. Eu pensei, já talvez naquele momento, um pouco mais, pensei, um dia eu vou fazer o que esses caras fazem. E aí começou, com 10 anos de idade. Olha que impressionante, né? Legal, né? A gente, o sonho dele é diferente do meu. Não, sim. Que eu olhava a Fórmula 1 e eu digo, um dia eu vou estar sentado lá dentro, guiando esses carros. Exatamente. Um sonho que nunca aconteceu, eu cheguei perto. Cheguei a andar de Fórmula, tudo, mas não deu, né? Não deu. E
Nesse desenvolvimento todo, a partir de quando você começou realmente a acompanhar para chegar no patamar que está hoje? Aí com um pouco mais de idade comecei a me dedicar. Sempre tive em mente que um dia eu ia ser um jornalista, que um dia eu ia passar para frente esse esporte. Não era nem jornalista em outras áreas, era sempre imaginando o automobilismo. E aí, muito mais para frente, comecei a conhecer, buscar, enviar cartas para pilotos, pessoas. Na época era carta, depois e-mail. E aí, com o advento da internet, em acho que 2002, eu criei o meu primeiro blog na internet, falando sobre automobilismo, que tinha ali, era eu e eu. Porque a maioria dos amigos não tinham também internet, então eu escrevia ali, chamava-se After Race. Queria fazer uma coisa com o nome ali em inglês e tal. E do momento, né? Pós-corrida. Então, tudo que acontecia nas corridas de Fórmula 1, eu ia lá e escrevia, dava os meus comentários ali. E aí a internet foi se difundindo e tal, fui conhecendo pessoas e as pessoas indicando para as pessoas, e era tudo muito novo. O que é blog, o que é site? As pessoas viam mais por curiosidade, tudo. Fui começando a conquistar o meu espaço através daí. E aí, um pouco mais para frente, conheci o Afonso Rangel, que era amigo lá da família dos Marques, ali, do Paulão, que eu tinha amizade também. E o Afonso Rangel, hoje falecido, né? Ele realmente me incentivou a profissionalizar essa questão. E aí, quando eu comecei a profissionalizar isso, eu lancei aí o blog do Regi, que é uma coisa que aí sim eu consegui um pouquinho mais de espaço dentro do... destaque bacana, né? Eu tive a honra. Eu fui entrevistado pelo blog do Regi 2 ou 3 vezes. Acho que mais de uma vez, com certeza. 2 ou 3 vezes, até a gente falou umas questões bem importantes lá, opiniões pessoais, né? E repercutiu na época bastante. Até esse tempo atrás você me mandou, lembra que apareceu no teu TBT e você mandou para mim. Sim. De suma relevância, Bispo. A forma com que esse rapaz visualiza o automobilismo consegue transcender exatamente a maneira, muitas vezes, claro, a maneira do que muitos pilotos pensam, mas não falam. A gente já viu bastante situações lá no blog, até algumas geram polêmicas e tudo mais, mas é de uma suma relevância para o automobilismo, para quem gosta de automobilismo, para ter um entendimento do que acontece. Porque o que o público vê dentro de casa? Assiste a televisão, uma corrida de Fórmula 1, ele vê só o carro passando, ele vê os pilotos, não entende o que está acontecendo lá atrás, nos bastidores, como é que fomenta, como é que não fomenta, como vai ser, como não vai ser, como é feito o automobilismo. Tudo que passou até chegar aquele momento. Exatamente. Ali, né? E no blog você consegue isso, porque você tem lá a opinião do piloto, mas ele não fala só com o piloto, ele fala com o preparador, ele mesmo conhece a opinião de várias pessoas, a própria opinião dele vem somando e os assuntos vão se tornando bem interessantes. Mas tua carreira não ficou só nisso, né? Você teve um tempo que foi aonde a gente se conheceu, lá na Action Power. Foi no início ali foi o embrião, eu diria, do que hoje se tornou, hoje NASCAR Brasil, há 2 anos atrás, Sprint Race. Mas espera um pouquinho. Vou atrapalhar porque eu quero contar para o pessoal o seguinte: a Action Power era a empresa do Paulo de Tarso, piloto renomado na Stock Car, pai do Thiago Marques, pai do Tarso Marques, piloto de Fórmula 1, grande piloto, os dois. Tanto o Thiago quanto o Tarso. O Paulo não precisa nem falar, né? É a velha guarda, era da época do meu pai. Um dos criadores da Stock Car. Da Stock Car. O Paulo não precisa nem falar, o Paulão, né? Não precisa nem falar. Se falar Paulo, ninguém sabe, é o Paulão. O Paulo de Tarso é o Arconcourt. O Thiago seguiu mais ou menos a linha do pai e o Tarso ainda foi um pouco além. Minardi, que mais? Correu pela Penske. Penske, né? Na Indy, na né? Fórmula Indy, andava bem. Na Indy andou muito bem. Fórmula 1 não vou dizer que andou porque não era ele, né?
Era o carro, né? Mas ainda assim, se você considerar hoje em dia que um piloto estreia numa categoria como a Fórmula 1, fica ali um ano e desaparece, não desaparece, não vamos desmerecer as milhares de categorias que tem depois da Fórmula 1, mas tem vida curta na Fórmula 1 e não retorna, exceção do Hülkenberg, que já retornou, acho que, sei lá, mais 5 vezes. O Tarso correu na Minardi em 96, depois ele teve uma nova chance em 97, e aí depois uma nova chance em 2001, que é coisa que hoje em dia é difícil. Mas você sabe o que eu quero falar para vocês? Infelizmente, o talento do Tarso não pôde ser mostrado. O carro não permitia. Ele não conseguiu uma equipe mais de ponta, de média para cima, Sim, né? que é onde aparece o talento. Nós, no meio do automobilismo, pessoal, a gente entende assim, ó, pelo menos o meu entendimento, e me corrijam vocês, que também são especialistas em automobilismo, se eu estou errado. Eu vou falar para vocês que de 85% a 90% é carro. Porque um piloto mediano, o que a gente quer dizer com um piloto mediano? Que é um piloto constante, rápido, mas toma lá 4 décimos, 5 décimos de um piloto rápido. Tá? Ele consegue vencer corridas com carro mediano e chegar entre os 5 primeiros. Agora você pode pegar o Schumacher, o Ayrton, o Hamilton, o Alonso, quem você quiser. Coloca numa Minardi para andar. Se ele conseguir largar, ó, já está de bom tamanho. Tá? Porque o carro não aguenta. É ruim. Aí eu diria para você que aí você passa a medir a qualidade do piloto de outras formas. O Tarso, desde o início, não estamos aqui para falar dele, até convide ele um belo dia. Sim, gostaria muito, Tarso, por favor, aqui a casa é tua, né? Quero Quando você vir quiser. aqui nesse dia. Ele comenta muito que o Fernando Alonso, quando estreou na Fórmula 1, foi em 2001 e foi companheiro do Tarso na equipe Minardi, né? Sendo acho que o pior carro do grid, tá? Ele já conseguia, ele e os membros da equipe já conseguiam ver qualidade naquele piloto. Então, Não assim, tem dúvida, né? você pega um Schumacher que estava correndo lá na Ferrari, campeoníssimo e tudo, e coloca ele lá na Marussia, que andou um tempo na época, que era a pior equipe. Ele vai extrair alguma coisa daquele carro que os outros pilotos medianos não vão. Extrai. Não, Primeiro vai andar melhor que o companheiro de equipe, e vez ou outra vai classificar na frente de algum carro que é um pouco melhor. De um carro um pouco não, melhor. lógico. É aí que você vai medir, né? Uma coisa Lógico. que a gente acompanhou, acredito que o Regi também, o Ayrton Senna na Toleman. A Toleman? Exatamente. Mas a Toleman não era o pior carro do grid. Mas era uma equipe... Mas estava longe de ser o melhor. Sim, claro. Mas não era o pior. Mas Não aí era o pior. apareceu Agora, o piloto, a Minardi, na minha concepção, era um Fórmula 2. Não era um Fórmula 1. tentando se transformar Tentando no se transformar num Fórmula 1. Então, o que eu quis dizer com isso? Lógico, o Tarso fez tempo mais rápido que os companheiros de equipe, às vezes conseguia classificar o carro lá numa posição um pouco melhor que alguns carros, mas ele não, o que eu quero dizer é que ele não conseguia mostrar todo o talento que ele tinha se ele sentasse numa Williams, numa McLaren, na época, numa Ferrari. 100% do potencial, 100%, né? 100% do potencial. Mas, né, vou falar de novo, Tarso, quando quiser, casa é tua, toda a família contar a Marques, o história Thiago, um aqui, né? amigo querido, acho o Thiago sensacional aí com a categoria nova dele aí, venho pra cá. Essa interação com a família Marques gerou muita coisa para você. Eu me lembro que um dia cheguei lá, quando estava sendo criado novamente a categoria Sprint Race, né? Fui lá conversar, porque eu sou especula, sou rato de oficina, eu vou lá xeretar em tudo que é canto, e a minha vontade era andar lá nos carros. E eu fui apresentado para esse cidadão aqui. E dali a gente criou uma amizade muito grande. Como é que era o dia a dia lá dentro da Action e com essa situação da Sprint sendo montada, a expectativa que foi criada, porque é uma categoria que nasceu de outra categoria e veio caminhando e chegou hoje, que a gente chama hoje de NASCAR Brasil. Méritos do Thiago, que trabalhou em cima da categoria incessantemente para a categoria crescer e chegar onde chegou, no patamar que chegou, uma das melhores do país.
Conta para nós como é que era essa coisa de estar lá dentro, vivendo com pilotos, preparadores, chefe de equipe, como é que era? Isso aí começou com uma grande brincadeira da minha parte até, porque eu não precisava ir para lá, não precisava estar lá. Mas como tudo que eu tento fazer, eu procuro mergulhar naquilo, eu tive um convite já, anos de amizade com o Paulo de Tarso, e nem foi convite, não vou falar aqui. Eu convenci ele a escrever a história da Action Power e a biografia dele praticamente. Então houve um convencimento da minha parte, falei, Paulo, tua história é muito linda, é rica. A Action Power chegou a ser considerada a Ferrari brasileira. Era uma equipe que, para você fazer esses carros da Super Clio, e como a gente até estava comentando isso do programa, para ter a chancela para produzir os carros da Super Megane, que acabou não acontecendo, porque o Renault Speed Show, que era lá do Pedro Paulo Diniz, a Renault acabou não investindo nos próximos anos, então não deu nem tempo de lançar esse Super Megane. Mas esse Super Megane, ele tinha a chancela da equipe Williams de Fórmula 1, na época que era o Williams-Renault. Então, as equipes pelo mundo que tinham a chancela para produzir esses carros do campeonato Super Megane, elas tinham que ter a aceitação da Williams. Então, era uma coisa grande. Sim. Era uma coisa grande. Continua sendo, né? Mas era difícil para a época, né? Exato. Aí esse projeto acabou não vingando, ficaram os Super Clios, que até estava passando ali agora a foto do carro, Tá aí, lá, aqui atrás. E estes carros ficaram na Action Power, guardados e tal. E a gente pensou, o Paulo, o Thiago, pensaram, vamos reviver esses carros aí. Esses carros, eles andaram 1 ano só. Que era mecânica turbo, Exato, né? exato. Com pneu slick, Então os carros uma estavam estrutura, novos. Carro rápido. Os carros estavam novos, tinham um almoxarifado cheio de peças. Vamos botar esses carros para andar. E eu estava lá na Action Power porque eu me propus, a partir do momento que o Paulo aceitou escrever esse livro, eu me propus a ir lá para a Action Power, mergulhar lá dentro, fuçar, vamos dizer assim, Extrair a história da informações. Action Power, porque a Action Power, nessa época que eu fui para lá, ela estava em stand-by. Ela corria pela Stock Car, aconteceu aquele episódio lá que pegou fogo nas carretas e tudo, então eles estavam um tempo parado, o Paulo estava meio desiludido ali com o automobilismo. Você imagine, né, que situação, queimou todos os carros, né, cara? Não, Então, foi além do carreta. preço da carreta, com todos os carros, equipamento dentro, tudo, além de você se desiludir com uma situação desesperadora dessa, recapitalizar o investimento não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Mas e aí? Aí eu estava ali para realmente mergulhar dentro da história ali da Action Power. O Paulo me passava os relatos da história dele e junto com esses relatos eu via ali a história da Action Power. Até hoje tem um museu lá, hoje sede da NASCAR, tem um museu lá, os carros que o Paulo guiou, um Fórmula do Tarso, o primeiro kart do Tarso, um monte de coisa, muita coisa. Então eu estava ali para ir pesquisando, juntando com as coisas que o Paulo me passava e escrevendo essa biografia que hoje ela está com 68 páginas só, porque a gente deu deu um stand-by. Quando surgiu essa ideia de reviver essa categoria, né, não tinha nem nome, não sabia que formato ia ser, eu me propus, eu falei, olha, eu sou jornalista de automobilismo, mas nunca coloquei a mão na massa. Posso entrar nesse projeto? Eu me convidei para entrar no projeto. Não, você é muito bem-vindo, vem aqui e tal. E a gente começou realmente, aí sim, o jornalista entrou naquela parte ali do dia a dia realmente de uma oficina, de uma categoria da preparação para se colocar uma categoria para funcionar. Bem importante, porque se você quer... Bastidores, né? Não, bastidor. E outra, quando você coloca a mão na massa, você vai falar depois lá na história com propriedade, porque você entende o que está acontecendo de verdade. Observar uma coisa, pôr a mão na massa é outra coisa.
né? Então, Com certeza. conseguiu coletar ainda com muito mais realidade o que é o dia a dia dentro de uma equipe para poder transferir lá na biografia. Que legal, interessante demais. E aí? Eu sempre procurei, inclusive antes do início do programa, a gente estava batendo aquele papo lá fora, que eu falei para você da escola de pilotagem, que você citou lá o nome da escola de pilotagem, e eu acabei fazendo essa escola de pilotagem. Minha pretensão nunca foi ser piloto na vida. Já andei de kart com você na pista, mas para eu poder falar e até julgar a ação de um piloto, eu não posso não ter sentido o que é isso, o que é guiar um carro numa pista, como ele entrou na curva, como ele saiu da curva. Esse final de semana no GP de Fórmula 1, era fácil, para quem conhece um pouquinho, notar o traçado que o Fernando Alonso estava fazendo em Interlagos para se defender do Sérgio Mas Pérez. nós vamos falar nisso, mas Como calma, é que, não tudo conte, bem? não conte. Como é que eu iria ter essa noção Se você nunca andou. se eu nunca andei? Então, é isso, uma coisa que eu procurei fazer. E lá, trabalhando nos carros, botando a mão na massa mesmo, também foi um jeito de eu saber como é que funciona um carro, como é que é a preparação de um motor, como é que tudo aquilo se junta e vira um espetáculo na pista. A logística é uma coisa fantástica e ao mesmo tempo estressante. Eu já tive equipe também de competição, não no tamanho e proporções da Action Power, mas dentro dos campeonatos que a gente participava, e a gente ainda tem, cara, é uma coisa impressionante. É só estando lá para entender o quanto estressante é e o quão prazeroso é quando termina uma corrida e vence, né? Realmente, realmente. Daí, fez toda essa parte, a biografia ficou, bispo, né? O Paulo Está não... em andamento ainda, né? O Paulão não... Por enquanto, stand-by. Espero concluir. Não, vai, Espero tem que concluir. concluir, porque ele é um dos grandes do automobilismo brasileiro e internacional, ele tem que concluir. É importante, muita gente quer saber dessa... Olha lá, ó. Tá lá o Paulão. Tá lá olha, o Paulão olha como e era você. novinho ali. Pois é, tinha o cabelo preto ainda, Olha né? só. Olha só as figuras aí, Aí ó, é o Wilson o Fittipaldi. Wilsinho. Tem mais uns caras ali, meu diretor, por favor, vai passando as fotos aí, vamos achar um cara ali, eu queria que você comentasse, o Nelson Piquet. Nelsinho Piquet. Almeinha lá. Ó. Meinha, Rosinei Campos, Átila Abreu, Época da pandemia, treino aquele secreto. tal de né? Tarso Marques ali. Esse é é interessante chegar nisso aí. Esse é o TMC-M1. É um protótipo desenvolvido com a metodologia dos hypercars lá de Le Mans, coisa que aqui no Brasil, se colocar esse carro para andar no Endurance, não tem categoria para ele. É mais rápido ainda que os LPM. É mais rápido. Olha que Não legal. teria categoria para colocar. E essa foto aí é uma foto importante, porque onde você está aí não existe mais nada. Não existe. Tá. Não existe. Mas não vou nem falar nisso. Posso te falar, Olha lá, Afonso Giafone. Felipe? Felipe. Posso te falar que eu fui um dos poucos que fez o circuito de Curitiba aqui, não sendo piloto, eu fui um dos poucos que fiz o circuito de Curitiba ao inverso. Você já Andou ao andou contrário? no sentido inverso da pista? Não. Teve Na época da Sprint? Teve uma prova da Sprint Race Inverse, que Eu era o assisti, nome. eu tava lá, tinha A gente competição andava. nossa também. Tudo diferente ali, o traçado. E eu tive a oportunidade de andar no circuito aqui do AIC. Mas tem uma foto com um cara ali que você tá. Esses aí todos a gente já viu, mas tem um tal de Galvão Bueno. Galvão Bueno. Galvão Bueno. Meu diretor, consegue passar mais algumas fotos aí, só pra gente colocar lá e falar um pouquinho desse dia? Esse dia tem uma peculiaridade bem legal, né? Você vai contar pra nós. Aí é que chega aquela questão que eu estava te falando. O menininho lá de 10 anos assistia a corrida, queria ser como aquelas pessoas que estavam lá na TV, e aí, acho que era ali 2010, 2011 ali. Aí lá. o Galvão. A foto não está muito boa porque também é meio antiguinha, né? Aí a gente acabou conhecendo essas pessoas, convivendo, o Galvão Bueno, o Reginaldo Leme, deve ter foto aí também. Assim,
é gratificante você saber que aquilo que você se propôs ali durante um bom tempo da tua vida acabou se concretizando, né? Realização de um sonho, né? Realização de um sonho, exatamente. Hoje, como é que tá a tua carreira? Para depois a gente chegar lá no... Queria bater um papo com vocês sobre a corrida de Interlagos, de Fórmula 1. Não, vamos falar. Mas como é que tá a tua carreira hoje? Na época de pandemia, e eu estava fazendo algumas assessorias de imprensa ali, já não estava mais tão empolgado com o automobilismo, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui só para explicar uma questão. Você já falou, o blog era um blog polêmico, tinha ali as suas visualizações, e num determinado momento eu me vi envolvido ali no fim de uma categoria e início de outra, que era aquela transição Copa Truck e Fórmula Truck, e isso não me ajudou muito, psicologicamente, porque algumas coisas que eu escrevi acabaram gerando, obviamente não só eu, mas a questão de administração daquela categoria antiga, mas acabou gerando ali o fim daquela categoria e o início de outra. Não estava muito contente com isso, aí já veio 2019, não estava indo muito às pistas, 2020 pandemia, aí muito menos. Aí eu pensei, eu preciso fazer, como diz, já tinha me realizado dentro do automobilismo, do jornalismo, preciso fazer a minha retirada do automobilismo, das pistas, aí com uma forma legal. Em grande estilo. Não diria em grande estilo, mas uma forma legal. Aí que acabou surgindo o meu primeiro livro, o Manual do Piloto Alfa. Escrevi Aquele ele... que tá ali, olha... Isso aí. Escrevi ele durante a pandemia, né? E é um livro que me deu muita satisfação aí pela aceitação que ele teve. E aí acabou gerando outros que estou para lançar um segundo, chama-se Pilote Sua Vida, e esse segundo já com a chancela da CBA. Que interessante. A CBA vai botar o carimbinho deles nesse livro. É um conteúdo voltado a pais de jovens pilotos, para ensinar um pouquinho esse gerenciamento de carreira desses meninos aí. Ajudar nesse começo da carreira. Exatamente, do piloto, né? nesse começo de Legal. carreira. Planejamento, onde quer chegar, Bem onde importante, quer correr. né? Porque se não tiver planejamento, se não tiver orientação, num primeiro momento acaba acontecendo bastante atos falhos na conduta da carreira dos jovens pilotos. Então, bem importante mesmo. Eu acho que o Regi, assim como eu e meu pai, a gente ajudou também muita gente no começo, né? E alguns conhecidos, né? Henrique Bernoulli, Augusto Farfus Júnior, né? A gente conseguiu dar aquele impulso, direcionar, né? Que é importante. Porque pouco de conhecimento o automobilismo, que a gente tem, né? o Ajudar automobilismo, ele como crescer. qualquer outro esporte, tem a sua nuance boa, mas também tem a sua nuance ruim, né? Também tem as coisas que não são tão agradáveis e que você tem que passar por cima, você tem que desviar, você tem que engolir, você tem que comer, tem certas horas que você tem que levar no peito, né? Como qualquer outra profissão ou outro esporte na vida. Hoje, a carreira do Regi Silva, como mesmo ele falou, a Globo tem o Reginaldo Leme, nós temos o Reginaldo Silva. Uma carreira focada nessa situação, Bispo. Orientação, mentorias. Esse livro é espetacular, eu estou lendo o livro e, olha, com 30 anos de carreira eu consegui ainda abstrair dali, ou melhor, absolver do livro muita informação que com 30 anos de automobilismo eu não tinha. 30 anos, e você sabe, você me conhece desde criança, você sabe que eu vivi dentro de uma pista de corrida a vida inteira. Sim. Então conhecia muita gente e tudo, mas tem as informações aqui que são um divisor de águas para quem quer melhorar dentro do esporte de automobilismo, mas também pode ser utilizado para a sua vida pessoal. É um norte muito bacana. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque tem muita gente que separa, não só pilotos,
qualquer profissão. Tem muita gente que separa e é um ditado aí que as pessoas dizem, eu tenho que separar o profissional do pessoal, tá? Muita gente fala isso e eu acho que é exatamente o contrário. O que você faz no teu trabalho, você leva para a tua vida pessoal. O que você faz da tua vida pessoal, você leva para o teu trabalho. Exemplo, na tua vida pessoal, você está rodeado ali de pessoas que você gosta, que você trata bem, né? Você é cordial, você trata a tua esposa como uma rainha dentro da tua casa. Por que você vai para o teu escritório e vai tratar a tua secretária de forma diferente? Correto. Ok? No teu trabalho, você tem as tuas regras, você tem o teu profissionalismo ali com quem você lida com a sua carreira profissional, tá? Por que você não cumprir horários dentro da tua casa? Por que você marcar com a sua esposa ou a esposa marcar com o seu marido, tal hora venha me pegar e não tá ali naquela hora, entendeu? Mas para um compromisso, se fosse em uma outra situação... Um compromisso, você chegaria no horário. Então é assim, você... eu costumo bater na tecla, o piloto ele é piloto 24 horas por dia, assim como o médico, se ele estiver dormindo lá 3 horas da manhã e alguém ligar precisando fazer uma cirurgia, ele vai. O que muita gente faz, aí agora focando só na carreira do automobilismo, os pilotos eles vão para a pista para relaxar e aí voltam para o trabalho para se estressar. É mais ou menos isso. E deveria ser o contrário. Ele tem que... A ideia seria conciliar Exatamente. as duas coisas, né? Conciliar as duas coisas. Você trazer toda a disciplina do esporte, o trabalho em equipe do automobilismo, você levar para o teu profissional, né? E trazer aquele ambiente gostoso do automobilismo ali também, das amizades que você cria, tudo trazer isso também para a sua vida no dia a dia, não só dentro da pista. É que o automobilismo tem uma nuance muito grande que muita gente não sabe, a gente bate nessa tecla muito, né? É que para você ser um piloto de automobilismo, você tem que estudar parte técnica, você tem que fazer preparo físico, você tem que ter bom relacionamento, você tem que ter bom comportamento, você tem que ser educado no trânsito. Então, todas essas diretrizes, vamos dizer assim, muitas vezes você tem lá dentro do autódromo e a conduta de... não lembro o termo que eu gostaria de falar, então vou falar com outra palavra. Levar afinco mesmo tudo que você quer dentro do automobilismo, que você não faz fora. Né? Daí lá você procrastina fora, mas falou em corrida, uma semana antes está tudo pronto. E é normal isso. Então, facilitaria para agregar. Então, o livro tem... Aproveitando o gancho do Regi, nos regionais a gente consegue até mais isso. Aqui no nosso, lembra quando o Ruslan montou aquela associação de pilotos, aí em cima tinham 2, 3 boxes lá que juntava as famílias, o pessoal tirava as crianças do perigo, levava lá para cima, tinha refrigerante, comida, lembra? É uma coisa legal, trazia, conciliava, né? Ali se criou muita amizade, né? Se criou muita amizade. A associação de pilotos é um troço bem importante. Até um dia para a gente discutir isso. Interessante. Mas o que eu queria passar realmente é que assim, pessoal, o livro está lá na internet para vender. Se conselho serve para alguma coisa, você que está começando no automobilismo ou já é do automobilismo, leia o livro. É importante demais, vai dar um norte diferente para vocês. Pessoal, meu diretor lá está me falando que a gente tem bem pouco tempo. Então, eu queria comentar um negócio com vocês. O Grande Prêmio do Brasil, tirando algumas patifariazinhas lá que aconteceram né, no meio do caminho, no Nacional, nego se enfiando para dentro da pista. Pessoal, não se faz isso em autódromo. Pode ocasionar um acidente fatal e a confederação internacional brasileira está em cima disso daí, está gerando muito problema lá, capaz de o ano que vem para o Brasil ter bastante restrição de público por causa dessa atitude. No final da prova, aí lá ver o pódio, legal, festa bonita. Quando o pessoal liberar. Agora, entrar na pista com carro em movimento, muito perigoso pro público e pros pilotos. Não se faz isso, tá? Mas enfim,
quero falar de um cidadão, Dom Fernando Alonso, 41 anos de idade. O que vocês me contam daquilo? Olha, dos últimos tempos foi o melhor pega que eu vi. Acredito que sim. E que defesa dele, né? Você estava falando, eu também prestei muita atenção nisso. O trajeto ele fazia, eu até vi o comentário lá da Band, eles falaram que ele está fazendo o traçado de chuva, que era para, eu não sei se era bem isso, mas que estava diferente o traçado dele, tá? Ele tinha uma... Eu quero ouvir vocês falar, depois eu vou dar o meu pitaco. Ele tinha uma questão ali que a Aston Martin, para o GP de Interlagos, ela foi com menos pressão aerodinâmica, tá? E a Red Bull nem se preocupou muito com isso, porque o carro deles realmente é o melhor carro do grid e tal. É diferencial. Você, com um carro com menos pressão aerodinâmica, a tendência dele onde o Fernando estava fazendo esse traçado diferente, que era na junção, e no início ele estava fazendo no Laranjinha também, a tendência ali é o carro escorregar um pouquinho naquelas curvas por estar trabalhando com menos pressão aerodinâmica. O carro escorregando, ele começa a gastar pneu. O que o Fernando começou a fazer, que o Alonso começou a fazer? Ele começou, o Lupatini vai entender bem isso, ele começou a sacrificar a entrada de curva para ganhar na saída de curva. Então, Retomada de velocidade. Exato. O que ele deixou? Ele deixava o carro rolar um pouquinho, então ele acabava fazendo o traçado por fora, onde tem sujeira normal, mas por outro lado, ele não tentava fazer por dentro, correndo o risco do carro escorregar e gastar o pneu. Então o que acontecia? Ele freava mais cedo, deixava o carro rolar, e a Aston Martin também, com o motor Mercedes, esse motor da Mercedes é um motor excelente para retomada, porque o que acontece? Você dá o pé, mas quando você dá o pé, ele dosa essa aceleração, ele não deixa de estacionar, entendeu? Nisso ele estava ganhando, nesses dois pontos da pista ele estava ganhando, você trabalhando menos pressão aerodinâmica nas duas retas, né, na reta principal e na reta oposta, o carro ele vai rolar mais, vai se distanciar mais, e aí nem com o DRS o Pérez estava conseguindo chegar nele, mas por essas questões. Eu acho assim, ó. Existem pilotos, existem bons pilotos, existem excelentes pilotos e existe Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Hoje, né? Vamos separar o joio do trigo. Tudo a ver com o que você está falando, mas ainda dá para acrescentar mais algumas situações. Fernando Alonso não tinha a mesma velocidade de reta que o Sérgio Pérez. Não. O que a gente faz? Você vem mais por meio, ocupa o espaço para onde o cara vai colocar o bico tanto por fora quanto por dentro e mata na freada do cara. Você tira o ponto de referência do cara de entrada de curva, que é normalmente onde é feito o ataque para ultrapassar. Quando ele faz isso, ele sacrifica menos os pneus, melhora o grip de saída de curva, não vai distracionar. Então, se vocês pararem para olhar, toda a saída de curva ele abria um carro. E daí depois chegava. Só que quando ele chegava, ele matava o cara no freio. O cara tinha que matar no freio, vai bater. Sim. Se não frear, vai bater. Tirava a tangência do cara, porque ele já está ocupando mais um espaço da pista onde não era, não se ocupa. Não digo traçado de chuva, que traçado de chuva é bem diferente. Você sai mesmo da borracha, com pneu slick liso, então Deus o livre. Tem que sair mesmo, que senão não para. E daí sim, quando ele já retomava, a aceleração dele era antes do Sérgio Pérez, porque o Sérgio Pérez ele saía, ele perdia a referência, mas daí ele queria voltar para o traçado normal. Então, a aceleração de retomada dele era antes, mais cedo. Então, um carro buscava com velocidade final. Um carro buscava com velocidade final. Mas, meu amigo, ele já vinha fazendo isso umas 30 voltas. Mas rapidamente, uma questão, até uma história que quem contou isso foi o Rico Penteado, que era engenheiro de motores da Renault, na época que o Fernando estava na Renault. O nível de diferença desse tipo de piloto, você citou aí o Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton e tudo. Eu colocaria o Fernando Alonso na categoria ali Senna, Fangio, Schumacher,
e eu colocaria o Alonso nesse, e vou contar rapidamente aqui, não sei se temos tempo. Temos, vamos lá, mais um essa pouquinho. história que o Rico Penteado contou. O Fernando Alonso, numa determinada corrida, na época de Renault, ele tinha um problema, se não me engano, na bomba de combustível, ele tinha um problema eletrônico ali no carro, e a equipe pediu para ele recolher o carro antes da largada. Na volta de apresentação, apresentou esse problema. Ele falou para o engenheiro no rádio, tem alguma forma de resolver isso? O engenheiro dele falou, não, você vai ter que resetar o sistema uma vez por volta. Não me lembro qual era o problema, se era problema de bomba de combustível, ligar uma segunda bomba. Aí, o Rico Penteado conta que para você resetar esse sistema, no volante tem um botãozinho que é de 10 em 10. Então é que ele tinha que colocar lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, certo? E aí o outro botão era de 1 em 1 e o código era 77. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso na reta. Você pilotando 300 por hora na reta e resetando aquele sistema, usando esses dois botões, prestando atenção na pista, freando no ponto certo. E naquela corrida ele fez isso durante todas as voltas. E terminou a prova. Não, ganhou a prova. Ganhou a prova, Ele então ganhou a pronto. prova. Então pronto, tá lá um junto nível com os- de piloto diferente. Sim, diferente. Eu queria falar um pouquinho mais sobre Interlagos, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para a próxima edição do programa. O Regi Silva vai ter algumas participações aqui com a gente, vocês vão conhecer um pouquinho mais esse cara que é um grande conhecedor do automobilismo. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Obrigado. Sempre. Só um pouquinho. Você me deixou no vácuo, velho. Primeiro convidado. Primeiro convidado, tá certo. Pessoal, brincadeiras à parte, hoje o nosso tempo estourou, mas domingo que vem tem mais Papo de Pista com alguém bem bacana do automobilismo para vocês. Obrigado pela audiência e ótimo domingo. E até a semana que vem, né?